Aquela foto aí, tá? Aquelas quadras. Então, começar o nosso bate-papo cultural de número 106. É uma atividade do arquivo que acontece desde janeiro de 2009 e que é depois transmitida na TV Cidade Livre, nos canais 99 analógico e 10 digital, às quartas e sextas-feiras, às 22 horas. O Bate-Papo Cultural é um evento que pretende ser um espaço de apresentar para a cidade pesquisas, estudos, né, coisas que estão sendo produzidas pelos intelectuais, pelos pesquisadores. E hoje aqui nós temos a presença da professora Clélia. Carlos já fez alguns bate-papos aqui, né, Carlos, com alguns assuntos aí interessantes também. Também os bate-papos ficam disponíveis no site do arquivo. Então, quem gosta, que gostou, quiser assistir de novo, fica ali disponível, pode abaixar no seu computador também. Eu já sei de experiências de usar em sala de aula, em formação de professores, né, de usarem esse material que a gente tem produzido aqui. A nossa intenção é sempre a gente trazer esses pesquisadores para ajudar a gente a pensar um pouco nas diversas situações, nas diversas possibilidades dessa coisa difícil que é a gente viver em sociedade, né? Num momento complicado que a gente também está vivendo, é a gente pensar algumas coisas. E o trabalho da professora Clélia é muito interessante, usou fundamentalmente, totalmente, o acervo da autarquia, tanto a nossa documentação física, em fotografias, em papel, né, em cartas, em documentos, como a nossa documentação oral, o que a gente foi produzindo ao longo desses 8 anos, coletando os depoimentos, conversando com as pessoas comuns, contando as histórias da cidade que pouca gente conhecia, né? Muitas vezes restritas a pequenos grupos. E, nessas descobertas, coisas muito interessantes apareceram, e a professora Clélia vai contar um pouco também dessas coisas que ela não esperava descobrir e que ela descobriu aqui na pesquisa dela no arquivo. Tá bom? Então, começamos pelo professor Carlos. Pode ser? Bom, boa noite a todos e a todas. Antes de mais nada, agradecer imensamente, né, ao arquivo, né, na pessoa da Tereza, mas também a toda a equipe, né, do arquivo, né, são muitas colaborações, né. É importante frisar, né, a importância desse trabalho aqui, né, como um trabalho coletivo, né, a várias mãos, a todos que participaram aqui, foram muitos, né. Então, antes de mais nada, marcar a importância, né, dessa dimensão coletiva desse trabalho. Bom, trata-se, como tal, né, de um trabalho de cooperação, né, e entre a Unesp, o arquivo, né, e o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa em nível de pós-doutorado, que foi feito pela professora Clélia, junto ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, mas que está intimamente relacionado com a cidade de Rio Claro, né, com a sua memória e com a sua história. E também né, conectado com o presente, né? Não há memória que não esteja, de alguma forma, conectada com o seu presente. E a proposta é justamente criar, né, novas formas de experimentar essas relações com o tempo histórico, com a memória, através de diferentes recursos, né? Recursos tecnológicos, recursos artísticos, estéticos, né? Recursos filosóficos, ou seja, né, ferramentas de pensamento, históricas, entre outras, né? Nesse sentido, busca-se justamente romper, né, com determinadas concepções muito rígidas de tempo, né, de memória, e poder abrir o tempo a novas experiências, né, a possibilitar que a gente experimente, vivencie e atue sobre o nosso próprio tempo, inclusive o tempo presente, né?
sobretudo naquilo que ele possa nos trazer, né, de, muitas vezes, incômodo ou mesmo de nefasto, né? Então, trata-se, sim, de uma experiência também, de certa maneira, intempestiva, ou seja, uma experiência de ruptura, né, que se pode instaurar através de determinadas relações que se estabelecem com o tempo, né? E nisso, né, o trabalho que foi feito aqui pela professora Cléria, né, é uma das possibilidades de exercício dessas novas experiências. Então, eu passo a palavra para ela, né, para que ela possa, né, nos brindar aqui, né, com a sua proposta, né, e com o que ela nos convoca, né, em termos de experiência e de abertura. Obrigado. Bom, então, primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos. Também quero reiterar o agradecimento ao pessoal do arquivo, a Tereza, e ao Amilson, principalmente, né, que foi extremamente generoso e atencioso, e aos meninos que estão nos apoiando, e à equipe também da Secretaria de Cultura, isso, né, daqui de Rio Claro, que está sendo sensacional. Como Carlinhos falou, esse trabalho não teria saído se não fosse um projeto, uma proposta colaborativa. Tá? Há um mês e meio, mais ou menos, um mês e meio, né? Mais ou menos, eu estive aqui, conhecendo o local, e fizemos essa proposta de trabalhar com as imagens do arquivo de Rio Claro. Eu tinha pouco conhecimento sobre a cidade, e o que me chamava a atenção, o que me chamou, em princípio, a atenção era o acervo sobre o Plínio Salgado, tá? Que é o integralismo, né? Toda aquela história daqui. Qual não foi a minha surpresa quando eu me deparo com todo esse material, principalmente, como a Tereza colocou bem, as imagens, esse acervo vivo, maravilhoso que se encontra aqui, né, de fotografias, recortes de jornais, cartas, documentação, e também as gravações, a memória oral, né, as entrevistas de pessoas da comunidade, que, de uma maneira bem democrática, vamos dizer assim, atinge a toda a população, e não apenas uma determinada classe social, como normalmente a gente vê esse tipo de registro, né, que fica classe, né, para os privilegiados. Tá? Então, eu resolvi, e sabendo... detalhe. Nesse meio tempo, a Tereza e o Amilson comentaram que de 3 presos políticos, né, que fariam o contraponto com o Plínio. Tá? E eu comecei a pesquisar esse material do Abílio, do Orlando e da Cecília aqui. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Todas essas imagens têm de fundo constante a imagem dos 3, tá? Que perpassam todas essas outras memórias, né? E comecei a ouvir as entrevistas, e qual a minha surpresa, que eu comecei a ter uma série de preciosidades que eu fui encontrando. Desde a história dos quilombolas, que eu fiquei conhecendo com mais afim, histórias, por exemplo, da umbigada, que eu não sabia, da onde que vinha, o nome, toda essa história. As populações menos favorecidas da cidade, tá? E também Clube da Leite, que é uma... Nós estamos em 2016, eu sinto dizer, se tiver, né, alguma, mas é peculiar, no mínimo, né? Nós estamos em 2016 e ter um Clube das Belas Recatadas e do Lar, né? Numa cidade que já é um
clube que, pelo que eu, no mínimo, tem 50 anos. Tá? No mínimo, porque desde 1960 já existia esse clube. Então, esse cenário, né, que eu fui conhecendo através de memórias de outro, através de registro, sem conhecer a cidade, tá? Me propiciou um distanciamento, um olhar distanciado, vamos dizer assim. Então, eu busquei trabalhar justamente isso, esses fragmentos descolados, né? Essas imagens, tá? Imagens sonoras, imagens visuais, né? E a maneira como que elas são dispostas. Então, todas as imagens, umas interferem na outra, né? Porque são os ruídos do tempo, que a gente pode dizer assim, né? E sem uma narrativa de mão única. Né? Então, a proposta é você criar a sua própria, o seu próprio percurso, a sua própria narrativa, se houver ou não. Também pode simplesmente, né, contemplar esse trabalho. Né? Bem interessante que a gente estava conversando, de repente a Tereza vira e fala assim, meu pai, né, que viu a imagem, eu não sabia que era teu pai. Né? Tá? E que me propicia uma outra maneira de interagir com a cidade. Tá? Uma cidade que, in loco, eu basicamente desconheço. Tá? Então, são sensações, são sentidos, tá? que eu abstraí da própria cidade e que eu fui montando. Então, eu trabalhei com montagem e desmontagem de imagens. Tá? Então, apesar de ter um lado que é cronológico, anos 50, né, que quando começa o processo desenvolvimentista da cidade, a industrialização, né, as rodovias, né, os anos 60, os anos 70, quando é o de maior repressão, e, ao mesmo tempo, que como a vida continuava, apesar de todo aquele panorama. Tudo isso fazendo uma ponte com o nosso momento presente. Né? Digam o que... Tá? Independente, nós estamos passando um momento muito similar, com distância, daquele movimento de 64. Tá? Inclusive, ouvindo os discursos, como eu ouvi, né, vários discursos, a gente percebe a reprodução na política hoje. Tá? Quando eu falo ouvir, todo esse material está online. Está disponível para... Eu trabalhei com um acervo que estava online, sonoro, né, que seriam as entrevistas. Tá? Então, a partir daí que eu estou fazendo essas ligações. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso... acho que é isso. Basicamente, é isso. Eu trabalho, então, com 3 tempos, tudo é tríptico, tá? Que é o presente do passado, o presente do presente, o presente do futuro, né? Da maneira como a gente projeta, tá? E os sons deslocados. Mais ou menos é isso. Sons e imagens interferindo espacialmente. Tá? Minha proposta é uma proposta de artivismo, que seria uma arte política. Sempre eu trabalho com... quer dizer, eu acho que todos nós somos seres políticos, né? Mesmo quando alienados. É uma postura, né, de cada um. Então, eu trabalho nesse sentido, né? E sempre no momento presente, né? Sempre de ação. Né? Então, nesse meu momento, eu estou questionando, estou contemporizando, estou trabalhando com esses fardos. Né? Esse fardo que vem do passado, tá? Que é um fardo pesado,
tá? Mas também tem uns momentos mais leves. Vou contar alguns anedotários aqui agora para ficar mais leve, que eu descobri. Por exemplo, quando é a minha surpresa, quando um das entrevistas é sobre um ator, um performance, Ilion, tá? Que trabalha com o Living Theatre desde os anos 70, quando o Living Theatre, que é um teatro de vanguarda, né? É extremamente engajado, né? Super contemporâneo, né? Ele é bem atual, se apresentou nos anos 70, no auge da repressão, aqui em Rio Claro, numa praça pública, tá? Com o apoio da prefeitura, que construiu, inclusive, um palanque, né? E ele conta, o William, ele conta, por exemplo, que a peça tinha o algoz e a vítima, e que eles iam batendo nas vítimas, iam amarrando, e as vítimas iam sendo amarradas, até que, no final, estava todo mundo amarrado, com exceção de um algoz, né? E que o público ficou pasmo, sem saber, até que ele interage e começa a desamarrar as vítimas. Quer dizer, um pessoal que foi preso, eles foram presos no Brasil, em Ouro Preto, logo depois da apresentação aqui, né? Super questionados. Então, uma cidade que, como qualquer uma outra, vamos dizer, do Brasil, ela tem esses contrastes, esses paradoxos, né? Vamos dizer assim, e eu procurei trabalhar isso aqui. Então, trazer também a memória do William, tem um fragmento dele, tem um fragmento da dona Olga, tem um fragmento da fala que eu sei, não estão identificadas, mas de um que toca cuíca, Nelson da Cuíca, é isso? Durval da Cuíca. Tá? Um outro caso que eu soube, por exemplo, é de um senhor que ele estava na casa de não sei quem, que é um político daqui, e que estavam conversando, e, de repente, esse senhor era o presidente da Câmara em 64, e toca o telefone, é para ele, ele atende, e ele tem que voltar para Brasília porque o Jango tinha sido destituído, tá? E ele estava aqui em Rio Claro, né? E ele vai ser o presidente interino até o Castelo Branco assumir, até a famosa começar o regime ditatorial civil-militar, né? Mais ou menos isso. Então, são essas preciosidades que eu busquei, tá, permear em todo esse ambiente. Acho que mais ou menos é isso. Meu trabalho é esse. Pronto, acabei. Vamos abrir, então, né, para que vocês possam participar, então, e interagir conosco. E podemos dar seguimento, né, a essa experiência. Quem gostaria de interagir aqui com o nosso trabalho, com o trabalho da Clélia? É uma contribuição com a fala que foi dita e com o ambiente. Primeiro, agradecer, Clélia, porque esse olhar de fora para a gente rio-clarense, que vive o dia a dia, às vezes acaba passando desapercebido algumas coisas, nem tudo, mas a gente vai se calejando, né? E você trouxe uma palavra aquilo que é retrógrado e vai contrapor uma certa vanguarda, de repente, né? Os paradoxos que são estabelecidos enfim, vindo para cá, a gente está num momento de muita reflexão, né?
A gente vive hoje um dia, o momento de muita reflexão. E aqui nessa mesma direção, a gente está aqui na Rua 8, nessa mesma direção, 3 quarteirões para lá, na Rua 5, se a gente passa, tem um terreno baldio e tem um pichado, um escrito pichado, escrito assim: a vida é placebo. E eu passei por aquilo lá e vim pensando sobre isso, né? E aí eu chego aqui e me deparo com uma imersão a um passado que não tem se distinguido muito de um presente sombrio, né? E aí a gente fica pensando o que vai ser do nosso futuro. Então é mais uma contribuição para a gente, não é uma pergunta, não é nada, mais uma contribuição de que placebo é esse que a gente está se utilizando e provocando uma certa imobilidade, né, no momento. Só me resta, a mim pelo menos, só tem me restado refletir. Eu não consigo fazer mais nada além de refletir no momento atual. Eu estou me sentindo imobilizado, difícil de agir, de seguir em frente, e quando a gente entra nisso aqui, acaba caindo algumas fichas, sobretudo vindo um olhar de fora, contribui muito para chacoalhar mesmo a gente, falar, putz, não basta só esse placebo que a vida nos oferece, né? Está faltando alguma coisa a mais. Então, eu espero que com a contribuição dos demais também, que a gente possa refletir em cima disso aí. Obrigado. Interessante essa colocação toda que está aqui, porque reflete também a importância da gente ter o arquivo para unificar tudo isso. Porque os flashes, né? A gente tem esses flashes e essas histórias que precisam ser unidas e precisam ser estudadas, precisam ser... Então, isso reflete esse momento, que é um momento que a gente está saindo desse governo, está enfrentando uma série de coisas, fica uma incógnita do que vai acontecer, não é? Mas isso coroa um pouco a necessidade de que a gente tem que defender esse tipo de trabalho, não é? Como esse flash do Troia, né? O Troia é uma pessoa que fez teatro com a gente na década de 60, fez, na época, o clássico aqui no Ribeiro, que era uma escola pública da melhor qualidade. Na época era científico e clássico, né? Então, quem ia para humanas fazia o clássico, e quem ia para ciências exatas ou ciências biológicas fazia o científico. Então, na época de estudante, ele fez o clássico à noite, né? Acho que o Sérgio Desderá, cadê o Sérgio, também fez junto. O Pedrinho, o irmão da Tereza, também fez o clássico. Depois veio a ser juiz, e a participação dele foi muito interessante, porque quando o Living Theatre veio, essa performance foi muito legal, porque eles entraram no jardim público, todos já paramentados para a peça que viria depois, mas andando assim, né? Andando assim no jardim público, eles deram a volta no jardim público dessa maneira, assim, né? E o público foi chegando para chamar o público para a peça, né? Então foi nesse passo que eles foram chamando as pessoas. Então não era fácil ter uma intervenção desse tipo, embora na época aqui o teatro também era forte, não era fraco, tinha outras manifestações, e era uma época de repressão mesmo. Parece que quando a repressão está assim, a coisa aflora também, né? E realmente aconteceu tudo isso. É um flash interessante daquele momento histórico, e o Troia resolveu seguir com eles, foi embora, né? Foi embora com o Living Theatre. E eles saíram daqui e realmente aconteceu isso. Quando eles chegaram em Ouro Preto, né? Nunca mais voltou. A gente tem encontrado com ele volta aqui de vez em quando, vem passar as férias aqui. E ele foi embora com o Living Theatre e fez carreira no Living Theatre, né?
E ele é uma pessoa muito bacana, que de vez em quando ele volta aqui, conversa um pouco com a gente e tal, mas seguiu carreira. Foi um momento interessante, é um flash interessante aqui dessa passagem, já que pediu para contar um pouquinho do Troia. O Troia vem de uma família aqui que tinha uma chácara que era afastada da cidade. É uma chácara que vendia flores, né? Foi a primeira chácara que acho que o primeiro comércio assim de flores, chamava o Temple. É isso, Ed? Exatamente, né? E era muito legal. Já vem de uma pessoa, de uma família que tinha muita sensibilidade, né? E ele fez teatro com a gente aqui também, fazia algumas performances com os grupos. Naquela época, só para fazer um link já com o pessoal que você citou, do Abílio, né? Ele, naquela época, o centro acadêmico da Unesp tinha uma sede no centro da cidade, né? Exatamente onde depois foi uma boate e tal, porque não era diretório acadêmico, era centro acadêmico. Tinha CNPJ, tinha uma vida própria. Depois a repressão vai transformar tudo isso em diretório acadêmico, né? E centro cívico. Nas escolas estaduais era o Grêmio Estudantil. Nós tínhamos sede, nós tínhamos CNPJ, nós tínhamos biblioteca. Nós fazíamos uma revolução dentro da escola, né? Era uma coisa muito forte. Enfrentava diretor, né? E na faculdade era o centro acadêmico. E nessa sede que eles tinham no centro da cidade, ele fazia performance com a gente, de teatro. Então, quem queria participar, tal, fazia. Então, ali ele começou essa carreira e depois seguiu com o Living Theatre, né? Acho que por enquanto é só. Depois a gente comenta outras coisas. Ele foi preso também? Foi, junto com o grupo. Junto com o grupo. Isso ele não contou, né? Tinha aquela história da maconha. Sim. E então diz que pegaram eles lá fumando maconha em Minas Gerais, né? Uhum. Então, aquela história toda que estava no começo dessa repressão das drogas, né? E dessas coisas, né? E também não era muito difundido, né? Isso. Então, isso aconteceu lá. Depois, eu não sei, eles aí conseguiram ir viajar para a Inglaterra e aí foram embora, né? Eu só queria fazer uma outra ponte, né? Que a gente está falando dessa vanguarda, então eu queria trazer um pouquinho da Cecília, tá? Que foi o que chamou a atenção para esse momento agora. Quando eu fui escolher a data com a Tereza e o Carlinhos, eu pedi para ser entre o dia próximo ao dia em novembro, pelo Dia da República e o Dia da Bandeira, né? Nesse momento. E nós marcamos, aí a data caiu no dia de hoje. Com a minha surpresa, que eu pesquisando um material, eu encontro o Jornal do Banco do Brasil, do dia 25 de novembro de 77, isso? 77, uma carta da mãe da Cecília, que foi publicada, tá, contando que a filha tinha desaparecido, que a própria senhora, que na época tinha a minha idade, mas lá na manchete estava assim, velha, tá? Uma velha, eu não sou velha, tá? Mas estava velha, eu fiquei assim, tá? Que ela é levada do apartamento dela no Rio de Janeiro, tá? Despida, ela, né, sequestrada da própria casa, tentando entregar a filha, e ela faz essa carta pedindo às autoridades que lhe devolvam a filha, tá? Bom, aí eu comecei a investigar para ver se tinha no acervo daqui de Rio Claro. Não tem, né, a notícia nos jornais daqui, mas ela foi replicada no dia 30 de novembro por uma revista de São Paulo, uma revista de circulação nacional.
E é uma carta, eu adoraria, ela está de fundo também, tá? É uma das... Tá? Eu trabalho as frases dela, também subliminarmente, tá? Onde ela vai colocando todo o histórico de como que se foi a invasão na casa, né? Ela ser levada, e coisas depois que o pessoal daqui do próprio acervo me contou que eu não estava sabendo. Por exemplo, que a Cecília foi levada do Rio para São Paulo, no chão de um camburão, né? Tá no chão, tá, com o pessoal pisando nela. Quer dizer, assim, a humilhação em todos os níveis, né, de uma pessoa, sem saber como ela iria reagir. Quer dizer, vocês imaginam se hoje uma viagem do Rio para São Paulo demora 6 a 7 horas, quando vai bem rápido, tá? Naquela época eram 12 horas. Tá? Eu fiz uma pesquisinha, né, para ver o tempo que era da internet. Tá? Então, o desespero que é levado, sem saber do que está sendo acusado, né? E, principalmente, de como a repressão ela não escolhe quem ela está pegando. Ela foi, primeiro, na mãe da... Tá? Então, ela abrange toda a família. Fora isso, eu me deparei com vários recursos, entrevistas, né, relatos de familiares contando até hoje de não poder entregar. É diferente quando eu estou contando, quando a gente lê e quando a gente ouve esses relatos. Tá? Então, são pequenos fragmentos que estão aí, tá? Onde você tem aquela carga da emoção de pessoas que 70, 80, 90, 2000, 2010, quase 50 anos desaparecido, e essa falta é atual. Essa presença é atual, né? Essa é uma ausência presente, é uma ausência, né, que não é preenchida em maneira nenhuma. Quer dizer, a impossibilidade de você enterrar até seus mortos, de você prantear seus mortos. Então, isso me chamou muito a atenção, inclusive, vamos dizer, a sincronicidade do nosso evento cair numa data tão... ao acaso, vamos dizer assim, né, que é do dia 24, quando, pela primeira vez, essa carta é divulgada na imprensa do Rio de Janeiro, Jornal do Brasil, no dia 25 de novembro. Tá? A carta é arrepiante. Se vocês tiverem condições de ler na íntegra, é muito impactante. É mais impactante até do que, por exemplo, alguns relatos do Brasil Nunca Mais, que já são terríveis, né? Mas justamente por ter esse peso, o peso da história, tá, ali presente. Quer dizer, a mãe que vai, se expõe, tá, sabendo que a filha, naquele momento de repressão, uma mãe que vai, não importa se ela era guerrilheira ou não, como tantos outros inocentes aconteceram, mas ela toma uma atitude política, né? Então, me parece assim, me fez refletir até que ponto, por exemplo, eu tento fazer isso no meu trabalho, de uma maneira tanto no meu trabalho artístico como professora, trazer esse tipo de discussão em sala de aula, mas eu me pergunto até que ponto a gente não está esperando demais, sabe? Eu que li, ouvi esses... horas e horas, mais de 24 horas que tem registrado aqui,
no arquivo, só daqui do arquivo, tá? Só do arquivo, quer dizer, vocês imaginem isso, tá? No Brasil, vamos dizer, o tanto de histórias que tem, né? Histórias que se repetem. Acredito que na família, ou cada um de vocês conhece alguém que, de alguma maneira, nem que eu soube falar, ou tem na família, dos dois lados, tanto os que apoiavam quanto os que eram contra, porque família é um núcleo, né, que é misto. E esse momento de agora que a gente está de, como você colocou, de refletir e não saber qual é a atitude adequada para esse momento que nós estamos vivendo. Onde, por exemplo, a gente... Posso falar? Tá? Sou professora, trabalho com... Né? E, de repente, vem uma PEC, uma imposição, que vai congelar por 20 anos, né, tudo, tá? Tudo. Ela vai congelar o Brasil por 20 anos. Quer dizer, quem são, com exceção de uma minoria, que são os privilegiados, tá? Quem somos nós? Tá? Que vai ser dos nossos filhos, de nós, se estivermos, né, daqui para frente, e tudo que nós vamos enfrentar. Que nós esperamos? Por outro lado, como que nós devemos reagir? Tá? Então, é aquele assim, se ficar, que tinha, né, dos anos 70, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Né? Nós estamos repetindo isso. Outra coisa que eu achei e que eu me recusei a colocar é o discurso, mas vocês podem ouvir, o discurso do Plínio, tá? Que é o discurso dos políticos de hoje, de uma determinada linha política, tá? Com pátria, igreja, o que mais que ele fala? Tá? Exatamente. Né? Então, daí a gente ouve os mesmos, quer dizer, usar dos mesmos símbolos, são nossos símbolos, tenho certeza que todos, independentes, tá, amam a pátria, amam a família e têm determinadas convicções religiosas ou não. Mas fé em algo, todo mundo tem. Né? E nós, nesse ponto, sufocados por essas imagens. Acho que eu quis trazer justamente um pouquinho disso. Todos esses ruídos que a gente não dá conta. Eu teria muito mais material, assim, foi uma pena. Eu não consegui, mas é além da gente, porque seriam 30 anos de história que você quer capturar, para, justamente pegando esse passado, atravessar esse momento, que é a nossa chamada, para vislumbrar um futuro para a gente. Né? Quer dizer, como nós podemos, hoje, rasgar esse nosso momento sombrio? Né? Acho que essa é uma pergunta que fica para todo mundo. Tá? Em princípio, como você falou, sempre a arte vai em primeiro, né? Carrega uma certa bandeira, arte, cultura. Né? Oi? Vai na vanguarda. Né? Mas vamos lembrar que nós temos todos uma inversão. Desde a inversão, por exemplo, da ocupação, que eu fiz questão, aqui tinha o colégio vocacional, que era um colégio de vanguarda, né? Um dos poucos colégios no Brasil, tá? Né? Que foi desmantelado, né? Deixou frutos pouco, né? Pelo pouco tempo, mas a gente percebe em todo esse discurso. E como que isso está em nós e nos impossibilita, de uma maneira ou de outra. Quer dizer,
que eu ia colocar que, não por acaso, se tinha o vocacional naquela época, não por acaso, hoje nós temos essas ocupações do ensino médio, tá? Que a mídia chama de invasão. Tá? Quando, na realidade, quando ocorre uma invasão, como aconteceu no Rio de Janeiro, Morro do Alemão, todo mundo ouve falar, né? Os morros, a polícia, é chamado de ocupação. Né? E outras coisas. Qual era a palavra que a gente ouviu ontem? Desocupados. Tá? 20% da população ativa do Brasil está desocupada. Eufemismo? Tá? Ou 20% é vagabundo. Se a gente pensar que a maioria da população brasileira é composta de crianças, tá? E terceira idade também, que é dos aposentados, vamos dizer assim, mas a grande maioria não está na idade ativa, como mão de obra ativa, tá? A gente pode imaginar que são arrimos de família, em sua grande maioria, que estão desempregados, que esses 20%, na realidade, equivale a 50%, eu fiz o cálculo, tá? Da população ativa no Brasil. Tá? 20% da população desempregada de brasileiros, se nós temos mais de 200 milhões, tá? Nós temos 4 milhões de pais, mães, pessoas que estão começando a sua trajetória, tá? Que querem um futuro melhor, desamparados, e são chamados de desocupados. Tá? Então, são coisas que eu gostaria de trazer à tona também, né? Nesse momento, esses eufemismos, essas novas palavras para designar coisas tão velhas, coisas tão rançosas e perigosas para todos nós, né? Independente de convicção política. Independente, porque atinge a todos nós. Né? Nem direita, nem esquerda, nem anarquista, nem farrista, nem bebum, nem, né? É todos, né? Somos nós. Né? Nós é que estamos nessa situação. Sim, só para não perder o fio da meada, quer dizer, se estamos vivendo tempos sombrios e vivemos talvez até tempos mais tenebrosos, né? O que né, essa experiência e essa pesquisa que a Clélia desenvolveu traz é que o tempo, né, e a vida não são coisas rígidas, não são coisas que estão encerradas, né? O exemplo, né, do personagem que foge com o Living Theatre, né, é um exemplo disso, né? E segue carreira e vai embora, ou seja, a vida segue. Então, portanto, né, lembrando que foi falado pelo Camilo, né, não é que a vida é placebo, ela até pode ser ou se tornar placebo. As metáforas, né, médicas, as metáforas, né, podem ser muitas. Eu gosto muito de um filósofo que gosta muito da vida, né, como conceito, que é o Nietzsche, né? E ele fala justamente disso. Tem momentos da vida que são momentos de entorpecimento, né? Mas a vida também pode ser tônico, né? A gente pode encontrar na vida momentos, né, de fortalecimento, de potencialização da própria vida, mesmo nos momentos mais tenebrosos, né? Mesmo nos momentos mais sombrios. Então, assim, a recuperação, né, desses fragmentos de memória, né, desses flashes, como o Milton colocou muito bem, me parece muito interessante, tanto num sentido quanto no outro, né, e mostrar como é que isso não está encerrado. O tempo não é uma coisa rígida, a história não está encerrada, portanto, ela pode ser modificada. E isso aqui, em alguma medida, já é um exercício
de modificação do tempo. A gente não pode subestimar isso, só pensar nos grandes momentos, né? Nessa história monumental, né? Nossa, essa miríade de histórias que tem nesse arquivo aqui, né, são uma potencialidade imensa de modificação. É uma espécie de usina que pode ser mobilizada, né? São os pesquisadores, são os trabalhadores que estão aqui dentro desse arquivo, aqueles que virão futuramente explorar esse arquivo de outras maneiras que ainda não foram exploradas, é que podem mobilizar de outra maneira essa abertura do tempo e da vida, né? E isso me parece fundamental, né, enquanto o que essa pesquisa e esse momento que a gente está vivendo aqui podem proporcionar enquanto experiência, né? Desculpa aí. Eu só queria dizer que é um chacoalho, né? É um chacoalho, vamos chacoalhar, né? É a palavra tupi que eu mais gosto, né? Chacoalho. Né? Vamos chacoalhar em todos os sentidos, né? Sair dessas nossas certezas, né? Como você falou, do passo que você estava contando, né? Sair dessa emissão banal, dessa banalidade que a gente vive, tá? Que nós deixamos se transformar em banalidades, quando não são pequenas preciosidades, né? E talvez por comodismo, né, pelo tempo de como a gente está trabalhando, mas é justamente isso, é instigar, até com o meu discurso, vamos dizer assim, né? Não por acaso nós estamos fazendo esse tipo de enfoque, né, de uma arte política. Arte política como? Estão todos aí, quer dizer, os registros das pessoas dos anos, pelo menos assim, um representante de cada setor, de cada área, está aqui presente, que estava nos anos 50, eu fiz questão disso, né? Eu fiz questão né, dos quilombolas, né, da questão da igreja, da questão das escolas, vocacional, tá, né? Como todos, né? Como todos, nós temos essas memórias e como nós retrabalhamos esses tempos, né? Como que nós tornamos esses tempos presentes, né? Justamente como um impulso para o futuro, né? Mas por um impulso para agora, né? Vamos lembrar, eu quero ser do estilingue, né? Não, tá? Me lançar nesse momento. Então, assim, também sem medo, apesar, tá, que a gente fica um pouco, sim, na retaguarda. Não resta dúvida, né, que a gente vai levando tanta... É mais fácil trabalhar com arte, por isso a arte vem primeiro, porque é onde a poética, é onde o ator, né, é onde a gente pode se lançar. Tá? E, ao mesmo tempo, apoiar também essa rapaziada, vamos lembrar, né? Eu tenho orgulho dessa rapaziada, como dizia a música, que está aí nas escolas dando a cara a tapa, que está nas ruas. Né? Tá... Hoje, não é hoje, em São Paulo, que tem o Lula, o Mujica, o Chico Buarque, né? Tem uma passeata em São Paulo hoje, tem um movimento em São Paulo. Então, assim, o marasmo, mesmo que mesmo, as coisas estão acontecendo, mesmo quando não são noticiadas pela grande mídia. Né? Vide as ocupações nas escolas, né? O exemplo dos estudantes secundaristas. Isso é uma maravilha, né? Essa é uma atitude, né, de uma juventude, uma, né, nova geração que está vindo aí, que não se submete. Né? Então, o apoio, né? No mínimo, o apoio a eles. É isso. Tá? Basicamente é isso. Eu queria falar assim, da satisfação, né, assim, do arquivo, de poder propiciar, né, essa sua pesquisa, porque... Quando eu cheguei aqui no arquivo, era muito difícil pesquisar aqui, né? Uma, porque o material não estava nem minimamente organizado, né? Ainda falta muito para facilitar o acesso, para facilitar a vida dos pesquisadores, mas a gente já avançou bastante.
Agora, o que eu acho que a gente fez, que foi uma contribuição muito legal, foi essa questão da documentação oral, né? Porque nós fomos priorizando os aspectos da cidade que a gente não tinha quase nada. Em especial a questão da cidade negra, né? A vida dos pretos na cidade era uma vida que passava em branco, né? Então, essa preocupação de estar fazendo esses registros, né, e você ter utilizado isso, ter se aproveitado deles, né, dessas pessoas, né, do que essas pessoas tinham para contar, eu acho que me dá muita satisfação, né? Eu acho que tem trabalhos que eu sei que estão acontecendo aí com alguns jovens aqui na Unesp, que estão usando já material. Eu estou fazendo meu projeto de pós-doc também com essa documentação dessa comunidade, dessa fatia aí, vamos dizer, né, que fez a cidade, que não aparecia. Porque lá no começo eu já falava assim, que o arquivo tinha documentação dos barões, dos políticos e dos empresários. Não tinha povo aqui dentro, não tinha gente comum. Então, não tinha pipoqueiro, não tinha o tintureiro, né? Não tinha as pessoas que fizeram a vida da cidade, os artistas, né? A ferrovia, né? E a gente foi conseguindo, nesses 8 anos, reunir aí, acho que, não sei, mas eu acho que a gente tem quase uns 150 documentos orais. Sim. Né? Desses, uns 60, mais ou menos, eu agora estou fazendo meu relatório aí, que eu estou fechando esses números, né? Que estão documentados na internet, lá no portal Memória Viva. Então, nós estamos juntando uma coisa na outra para tentar, nesses documentários, por exemplo, que estão disponíveis, usar as fotografias, né, usar as cartas, usar a bibliografia que tinha aqui dentro, as pesquisas, quer dizer, tentando juntar as coisas, porque não dá para a gente fazer pesquisa aqui, mas dá para a gente reunir esse material para que os pesquisadores possam se aproveitar deles. Se aproveitar no bom sentido, né? De fazer com que aquilo tenha um sentido. Porque não tem razão de você guardar todos esses documentos se não for para eles se transformarem em conhecimento. Porque senão eles ficam aí como um arquivo morto para os bichos comerem, né? E é isso que acaba acontecendo. Então, toda a nossa hemeroteca, né, toda essa documentação que tem, agora está somada, enriquecida com os depoimentos orais, né, que a gente espera que a próxima administração possa fazer bom uso disso também. Então, quero te dizer da satisfação, né, que foi de ver esse trabalho, e a gente conversou, acho que esse trabalho tem que ficar disponibilizado também lá no portal Memória Viva, né? Claro que com os créditos para você, tranquilo, mas com certeza que tem um projeto colaborativo, tem que estar ali disponibilizado. É muito legal a gente ter a possibilidade de... Gente, eu me senti uma criança no arquivo. Tá? Eu me assim, era tanta riqueza, a gente tirava fotografia. Vocês não imaginam, por exemplo, as manchetes, né, quando a gente estava fotografando a Milson, o jornal, e lendo as manchetes, porque a gente vai pegando as manchetes de dia a dia, né, para aquele lado. Então, você vai traçando, só com essas primeiras capas, né, você vai traçando a história de uma cidade, né, e o que se repete desde coisas que eu esqueci, tá, e coisas que eu adorava. Por exemplo, eu não sabia que a cerejinha era daqui, né? Hã? Claro, né? Eu era apaixonada pela cerejinha, tá? Eu fiquei assim, né? E outras, né? Coisas do meu passado, de famílias, que eu percebi que eu tenho família, por exemplo, da minha filha, por lá do pai, que é daqui. Eu descobri nesse arquivo. Tá? Eu não sabia que eram daqui, daí, na hora que eu me deparei. Quer dizer, como essa vida, como a rede, como nós todos, tá? Estamos entrelaçados. Né? Assim, seres viventes, né?
natureza, nós, né, em todos os níveis. Né? E que bom a gente poder usufruir disso de uma maneira diferenciada. E que bom que eu pude aprontar um pouquinho aqui também. Né? Então, foi muito agradecer. bom. A gente agradece também. Você tocou num assunto aí da Cecília e me veio na cabeça uma coisa que é interessante, que talvez, eu não sei, precisa deixar registrado, né? E mostra a diferença um pouco daquela nossa época com a época de hoje. Eu acho que a época de hoje está muito mais organizada, porque a gente também não sabia exatamente quais eram as pessoas que estavam participando dos movimentos. Nós não sabíamos que a Cecília estava engajada no movimento, não é? E você tocou num assunto que foi da carta, que eu não conheço essa carta. Tem a carta aqui? Tem digital, tem. Eu queria ver a carta, porque na época, quando esse episódio, não aconteceu só com a mãe dela. Aconteceu com ela e com a tia. Me lembra isso, Hélia. E a cidade escondeu. E a tia dela era uma professora de arte, de desenho, que era dessa escola pública do Ribeiro, onde o Troia estudou, onde nós todos estudamos ali. E as duas foram torturadas. As duas foram. E foi um choque, né? Porque quando a gente ficou sabendo, né, imagina uma pessoa que era assim, professora, toda respeitada, né? De repente a gente fica sabendo que a mulher foi torturada e, sem roupa, pelada na frente. Foi um choque, né? Para quem ficou sabendo, porque acho que a cidade escondeu isso, né? Não tinha documento disso. A gente ficou sabendo, porque a gente morava também na Avenida 1 ali, e ela morava na Avenida 1 ali, no centro da cidade, né? Então foram as duas, a mãe e a tia, a dona Maria Madeira, não é isso? Que as duas foram torturadas dessa maneira, né? Quando foram atrás da Cecília, né? E para, logicamente, descobrir. Então, é um momento da nossa história, e a gente não sabia exatamente o que acontecia, né? Nós tínhamos poucas informações. Hoje nós temos mais informações, apesar de toda essa mídia, a gente tem movimentos mais fortes hoje, mais organizados. Então, isso dá uma certa esperança na gente, né? E não é porque na época foi um começo de revolta, né? E também as coisas estavam mudando. Na ciência também estava mudando, né? Os mestrados estavam sacudindo a história antiga, né? Então estava começando a surgir novas pesquisas, né? Porque antes a história era contada totalmente daquela maneira, né? Que a Revolução tentou impor com a organização moral e cívica e organização social e política do Brasil, né? E depois, ainda bem que depois a gente conseguiu reverter isso, porque eles tiraram história, tiraram geografia, tiraram tudo para pôr organização social e política e educação moral e cívica, né? Como se isso fosse ciência, né? Estão tentando fazer de novo. Estão tentando fazer de novo, isso que eu estou dizendo. E por isso que esse movimento hoje está muito mais organizado do que na época, né? Que a gente ficou sabendo depois, né? Mas esse episódio da Dona Maria Madeira ficou chocante aqui na cidade, né? Quando ficamos sabendo disso. Eu não sei se vocês sabem desse episódio. Comentando na escola depois, porque a mídia da época escondeu, tudo escondeu, como se fosse aqui naquela jornada aqui, daí foi resgatada essa história. Mas na época a gente não tinha as informações, né? Então ficou uma coisa meio velada, assim, né? E eram famílias importantes aqui da cidade, né? A família da Cecília tinha uma serralheria que era muito famosa aqui, né? E tinha família grande, né? Então quando foi um choque, assim, né? Um choque que não deveria ser, mas foi um choque, né? Assim, não deveria ser no sentido de que mais gente deveria estar participando desses eventos, né? E desses acontecimentos da época, né? Mas tinha pouca, a repressão era grande e também os movimentos estavam praticamente começando, eu acho, né? Então, hoje já está em um outro nível, hoje está num outro status, esses movimentos de revolta, e eu acho que a coisa vai vingar ainda. Porque o mundo gira, né? Não vai ficar
tanto tempo assim no poder, né? Roda Viva. Roda Viva. Isso é mídia. Foi feito um abaixo-assinado, tá? Teve não sei quantos mil. Começa o próprio Chico, né? Começou assinando, todos eles. Eu assinei, o Carlinhos, acho que mais algumas pessoas assinaram, né? Pedindo que a música, porque é uma vergonha, tá? A música ser usada, né? Com esse sentido, né? Além disso, quer dizer, então, o Roda Viva, quer dizer, a gente perde, olha só, perder uma música símbolo de uma época, de um programa símbolo de resistência, tá? E também perder disciplinas de humanas do ensino básico. Filosofia, assim, né? O Carlinhos pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Que você não precisa da maioria, né? Artes, eu sou professora do quê? Entendeu? Né? Filosofia, você é professor do quê? Entendeu? Tá. Para que filosofia? Para que artes? Né? Para que história? Sociologia? Para que pensar? Para que viver? Né? Então, vamos lá, todo mundo produzir que as disciplinas, né, que criam, né, a produtividade financeira, né? Gado. Voltamos à época do gado. E o que me espanta é porque nós vemos, nós sabemos, como você estava falando, mas esperamos também. Então, tem um lado muito Pedro Pedreiro também da gente, né? Talvez sufocado por aquilo que o Carlinhos chamou de, que não sei que não é dele, mas esse cinismo da filosofia, né? Como é que é? Não, isso nem é da filosofia, enfim. Não, você estava falando do cínico, né? Do pensamento cínico. Que prepondera. Nós temos hoje, tem uma dimensão, né, do que está acontecendo hoje que passa por uma razão cínica, né? Não pertence a todos nós, enfim, isso está aí, na ordem do dia, e está em todas essas reformas, né? Não só na reforma do ensino médio, que está retirando essas disciplinas mais críticas e mais vitalizantes, e, portanto, que proporcionam justamente, né, possibilidade de resistência. Não é à toa que a educação física também está no meio disso, né, porque resistir tem a ver com alguma coisa, né, necessariamente física, corporal, né, mas não exclusivamente. Então, tem um conjunto de coisas. Mas isso faz parte de várias reformas, né, que compõem um conjunto, né, que tem a ver com essa história de gado mesmo, né, a famosa vida de gado. Ou seja, tem uma moral de rebanho, para usar uma expressão do Nietzsche, que retorna na história, né, desse país. E isso me parece um sintoma, né? Falávamos agora há pouco de placebo, mas precisamos de achar os remédios, os antídotos para essa moral de rebanho que está aí, né? Que vem em vários aspectos, né? Vem nessas reformas, vem numa certa imagem e conduta de comportamento, em especial, por exemplo, no que diz respeito às mulheres, né? Com essa imagem que volta, né? O passado não é uma coisa fixa, né? De repente volta uma, né, bela recatada e do lar, né? Está aí, né? Não representa todas as mulheres, longe disso, felizmente. Houve uma reação, né, importantíssima nas redes sociais. Felizmente temos as redes sociais, então a mídia não dita, né, até a última instância o sentido das coisas, então podemos resistir, as formas de resistência, né, estão disponíveis, e nós estamos resistindo, inclusive aqui agora, né, e possibilitando, né, novas leituras, novas aberturas, novas atitudes diante, né, dessa vida que nós não queremos, né, que nós podemos e devemos recusar neste momento que a gente vive. Bom, obrigado a todos e a todas. E a Roda Viva continua, não aquela da TV Cultura, mas a nossa.